Vindas, mais um programa Psicóloga nas Empresas. Aqui eu ensino você a fazer R$ 10.000 por mês, vendendo e executando serviços para empresas que estejam relacionados a NR1, com foco nos fatores de riscos psicossociais, saúde mental no trabalho e desenvolvimento humano e organizacional. Então, se você está chegando agora, eu sou Ana Silvia, sou psicóloga, consultora e também mentora de psicólogos, e hoje nós vamos falar sobre um tema bem importante e que me motivou a falar desse tema foi uma notícia que saiu do Tribunal Superior do Trabalho, e eu quero conversar com você sobre esse tema. Antes, eu quero te lembrar que já estão abertas inscrições para a imersão presencial aqui em Curitiba, nos dias 18 e 19 de julho. Será a imersão psiconsultora, a primeira imersão presencial. O tema será NR1 e fatores de riscos psicossociais da venda à execução nas empresas. E você não pode perder, porque a programação está incrível. Vai ter muita teoria, mas vai ter muita prática para você sair já com condições de aplicar no seu dia a dia, de vender os serviços para as empresas. Vai ter sessões de perguntas e respostas. Sim, eu vou estar lá respondendo as suas dúvidas. Vai ter painéis com psicólogos e psicólogas consultoras, compartilhando experiências, compartilhando acertos que tiveram, compartilhando também aquelas orientações que vale a pena, né, para quem realmente vai lá fazer, pôr a mão na massa, e aí você poder ouvir deles, né, essas informações. Então, imperdível a imersão psiconsultora, que serão nos dias 18 e 19 de julho, aqui em Curitiba. O Wellington querido, Formigari, um mentorado meu, já está com a inscrição feita, já está com as malas prontas, né, Wellington? Apesar do frio, ele já está preparadíssimo para vir para Curitiba. Vai ser uma alegria receber todos vocês aqui. E claro, né, vai ser um prazer também poder compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, do meu conhecimento, também sobre esse tema em especial, que são os fatores de riscos psicossociais, que foi o tema da minha dissertação do mestrado aqui na Universidade Tecnológica e Federal do Paraná. Então, se inscreva. Como você se inscreve para a imersão psiconsultora sobre NR1, fatores de riscos psicossociais da venda das intervenções? Aqui no Instagram, você vai na bio, clica no link e já no primeiro box você vai ter a indicação, né, do link para você poder se inscrever. Você vai clicar naquele primeiro box e já vai ser direcionado para a página de inscrições da imersão. Se você está aqui no YouTube ou Facebook, você pode se inscrever pelo link que está no corpo desse vídeo, tá? Tem um link também para quem está no YouTube, no Facebook, clica, se inscreve. O preço está extremamente acessível. Tem dois tipos de convite, o VIP e o Standard, muito acessível e com muitas novidades aí pela frente para você. Então, se inscreva. Olha aqui, sim, Wellington, deixa eu ver aqui o comentário do Wellington. Vai ser uma experiência de aprendizado único, e a Ana Silvia é uma ótima mentora. Ah, Wellington, obrigado, querida. Obrigado, querido, muito obrigado. Você que é um mentorado especial também, aprendo muito com você. Ontem nós tivemos um roleplay na mentoria Psiconsultor, e o Wellington é um dos mentorados, né? E ele foi super generoso, ele e a Tânia participaram do roleplay ontem com uma situação bem desafiadora na consultoria, que é lidar com objeções. Como que você lida com objeções do empresário ou da empresa quando ela não quer pagar aquele preço que você está propondo na proposta, ou ela está questionando a sua proposta? Como que você lida com isso? Esse foi
o tema de ontem do roleplay na mentoria psiconsultor. E foi fantástico, assim, foi muitos aprendizados, né? E a generosidade, tanto do Wellington quanto da Tânia Lima, e compartilhar com o grupo, e se experimentarem para o grupo também poder aprender. Bom, vamos lá falar do nosso tema. Hoje eu quero falar com vocês sobre NR1 e fatores de riscos psicossociais, a nossa responsabilidade ética, quando nós vamos trabalhar com esse tema nas empresas. Por que que eu escolhi esse tema para falar aqui para vocês? Ontem eu tomei conhecimento de uma notícia divulgada pelo Tribunal Superior do Trabalho, tá? E o tema da matéria foi o seguinte, né? O título da matéria. Vou até abrir aqui para eu ler com mais precisão, tá? Metalúrgica e assessoria de segurança do trabalho são condenadas por apresentar laudo de risco falso. Inventário de riscos foi elaborado sem inspeção direta no local onde ocorreu o acidente com morte. Ou seja, uma assessoria de segurança do trabalho emitiu um laudo, não, desculpa, um laudo não, né? Elaborou um programa de gerenciamento de riscos teórico, sem realmente ir no local de trabalho, sem realmente verificar quais eram os riscos que existiam ali naquele local de trabalho. A empresa comprou, né, porque a empresa só queria mesmo era ficar ok com a fiscalização do trabalho, e ocasionou uma morte de um trabalhador. E após a morte, os fiscais foram até a empresa e verificaram que o inventário de riscos, que faz parte do PGR, não tinha sido elaborado realmente verificando os riscos do local de trabalho. Gente, olha as consequências de uma falta ética cometida por essa empresa, a vida de um trabalhador, talvez de um pai de família, talvez de um filho, né? De crianças ou filhos que ficaram órfãos em função dessa morte, de uma vida destruída por uma irresponsabilidade e uma falta ética de uma organização, de uma empresa de segurança do trabalho. Não pense você que isso é uma exceção. Infelizmente, eu já vi inclusive profissionais de RH no Facebook, aqui no Instagram, vendendo planilhas prontas de fatores de riscos psicossociais. A planilha pronta. E o que me chamou mais atenção foi, me permite falar o termo aqui, a cara de pau da profissional que estava vendendo, e ela tem bastante seguidores, mostrando a planilha no notebook, na tela do notebook, né? Falando assim, olha aqui, olha, os fatores de risco aqui, o que você deve fazer para esse fator de risco e tal. Meu Deus, meu Deus. E aí, eu penso que alguns profissionais se sujeitam a esse tipo de atividade para poder ganhar um troco, para poder faturar, né? Aquela visão oportunista, e esquece da sua responsabilidade ética, do seu compromisso ético, em relação ao que significa, no caso nosso, que dentro lá, né, da atualização da NR1, o que nos cabe, como eu sempre lembro você, né, são os fatores de riscos psicossociais. A gente não implementa a NR1. O que a gente faz é, em relação aos fatores de riscos psicossociais, identificar esses fatores, depois mapeá-los, avaliá-los, verificar a probabilidade deles ocorrerem, que isso tudo vai fazer parte do inventário de riscos, e a gente elabora daí isso junto com a área de segurança do trabalho, para depois elaborar o plano de ação. Até mesmo o plano de ação não pode ser um plano
pronto, comprado. Eu já fiquei sabendo de profissionais, inclusive de psicologia, que vende um sistema com plano de ação pronto. Ah, você vai fazer isso, isso, isso. Meu Deus! Se cada um de nós somos únicos, eu tenho a minha subjetividade, você tem a sua subjetividade, nós somos únicos, que dirá dentro de uma empresa? Os fatores de riscos psicossociais de uma empresa X é diferente da empresa Y. O plano de ação que você vai elaborar para uma empresa X é diferente do plano de ação que você vai elaborar para uma empresa Y. Por isso que kits mágicos da NR1, que eu costumo falar, né? Kits mágicos, sistemas mágicos prontos, planilhas prontas, isso não contribui para promover a saúde mental do trabalhador. A nossa responsabilidade enquanto profissionais de psicologia é muito grande. O nosso compromisso ético é muito sério. E se você acredita que, imagina, né? Vamos fazer, né? Tudo bem, vamos lá, vamos fazer de qualquer jeito, vamos fazer lá um padrãozão e pronto, a gente ganha uns trocos, né? 3.000 reais, 2.000 reais, né? Se você pensa dessa forma, você está esquecendo de um dado muito importante. Quando você elabora a identificação dos fatores de riscos psicossociais, elabora o plano de ação, você vai assinar nesses relatórios, o teu CRP vai junto. Então, a responsabilidade numa fiscalização, você vai ter corresponsabilidade técnica, se houver uma fiscalização do Ministério do Trabalho. E dependendo das consequências que tenha, em função dessa fiscalização, você pode correr o risco até mesmo, né, de ter um processo. Sim, um processo por falha ética. Então, vamos tomar cuidado, né? Vamos ser mais consequentes daquilo que a gente faz e como a gente faz dentro das organizações. Notícia do TST, onde um trabalhador perdeu a vida, por quê? Porque a empresa de segurança do trabalho vendeu um PGR pronto para a metalúrgica, Programa de Gerenciamento de Riscos, pronto. Aquela história, eu quero baratinho, eu quero cumprir a lei, eu não quero ter responsabilidade, prevenir acidente de trabalho ou promover a saúde mental no trabalho. Até aí tudo bem a empresa querer fazer isso, mas o problema é quando o trabalhador, o profissional se sujeita, né? Eu até fico engasgada aqui, porque é tão, para mim, é algo tão inadmissível, mas quando o trabalhador, né, o profissional se coloca nesse lugar de vender algo pronto para a empresa, só para a empresa, né, cumprir o protocolo, cumprir a lei. Ou então, uma planilha de fatores de riscos psicossociais, só para a empresa cumprir a lei. Um plano de ação padrão, igual para todo mundo, vou vender enquanto psicóloga, só para a empresa cumprir a lei. Que lugar que nós estamos nesse processo? É muito sério, gente. A gente está falando de vida humana, a gente está falando de saúde mental do trabalhador, que está precarizada essa saúde mental há mais de 10 anos. Os estudos mostram isso. Quando eu entrei no mestrado em 2016, eu não tinha ideia do que era isso, juro para vocês. Eu via que algumas coisas aconteciam nas empresas, eu trabalhava com muita ênfase em desenvolvimento humano e organizacional. Eu via que algumas coisas aconteciam, eu percebia algumas coisas acontecendo, mas eu não conseguia nominar o que era, porque eu estava com o olhar muito focado no desenvolvimento humano e organizacional. Mas os estudos já mostravam que a saúde mental do trabalhador estava precarizada. E aí eu fui, né, fui para a minha pesquisa de mestrado, a minha dissertação teve como tema fatores de riscos psicossociais.
embasada na psicodinâmica do trabalho. Então, é algo de extrema necessidade promover a saúde mental do trabalhador. É algo de extrema necessidade a gente fazer um trabalho técnico, ético, consistente, não só para ganhar um trocado, mas para ter um propósito, que é promover a saúde mental do trabalhador. Quando a gente se posiciona dessa maneira, a nossa autoridade se fortalece. A nossa carreira na prestação de serviço para empresas, né, que eu nomino, nominada como consultoria, se fortalece. A nossa categoria profissional de psicólogos e psicólogas se fortalece. Por quê? Porque vão olhar para você não apenas vendo você, vai ver por trás todos os profissionais que você representa. Quantos? Não sei, até preciso verificar hoje quanto que está no Conselho Federal de Psicologia, somos em quantos atualmente. Então, o que eu quero te convidar é, vamos fazer um trabalho consistente para identificar os fatores de riscos psicossociais nas empresas. Vamos fazer um trabalho fundamentado na ética. Vamos fazer um trabalho fundamentado em teoria, em ciência. Isso sim que vai te diferenciar no mercado. Eu já comentei isso aqui com você, já trouxe algumas questões aqui, mas eu preciso insistir nisso. Não tenha uma visão imediatista em termos de resultado financeiro. Uma visão imediatista de ganhar dinheiro porque agora a NR está em alta, e aí eu vou fazer de qualquer jeito, porque eu quero mais é ganhar dinheiro, vou fazer pacotão pronto, vou... Isso vai ter consequências para você no futuro. Não tenho dúvidas disso. Consequências negativas. Você pode correr o risco até mesmo de perder o seu registro. Estou vendo alguns profissionais aqui que eu conheço, da mentoria ou da formação psicólogas consultoras, que foram meus alunos e minhas alunas. Eu sei da seriedade do trabalho de vocês. Só que essa live aqui vai ficar lá gravada, e eu quero que ela atinja o maior número de pessoas, de psicólogos, para que a gente possa fazer um movimento pela ética, pela qualidade do nosso trabalho, para fortalecer a nossa profissão. Isso é de extrema importância. Eu estou na consultoria faz 24 anos. Se eu não fizesse um trabalho sério, prestando serviço para empresas, eu não conseguiria me manter por 2 anos. Por quê? Porque o mercado faz um processo de seleção. É uma seleção natural. Então, ao você escolher, né, trabalhar nessa área, né, de regulamentar, da regulamentação da NR1 com foco nos fatores de riscos psicossociais, procure fazer isso com embasamento teórico consistente. Procura fazer isso com técnicas e metodologias também consistentes, fundamentadas na ciência. Se você está em dúvida aí, está meio perdida, não sabe como faz, de que jeito que faz, vem para Curitiba nos dias 18 e 19 de julho. Participa da imersão psiconsultora. Vão ser 2 dias, eu olhando no teu olho, trabalhando com você e vou te ajudar. Desde como você faz a venda, a como você faz as intervenções nas empresas. Sim, com foco nos fatores de riscos psicossociais. Vocês me conhecem, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu não sou de enrolar, sabe que eu não sou de ficar fazendo a coisa ali superficial. Imagina você ter a oportunidade de estar comigo 2 dias, comigo, e com outros psis que já estão confirmando aí presença. A procura está muito alta, só que as vagas são limitadas. Porque é um evento ao vivo, gente. Eu vou estar ali junto com outros profissionais, mas eu preciso limitar o número de participantes. Então, você precisa participar dessa imersão. Vai ser a primeira e vai ser histórica, eu te garanto. Porque vão ser 2 dias com muito
muita palestra, com muitos painéis, com muitas perguntas e respostas. Vai ter a participação super especial do Bruno Chapadeiro, que é pós-doutor em psicologia, um profissional extremamente competente, sério, uma referência nessa área hoje no Brasil. E ele vai dar uma palestra para nós, que o tema é qual que é o papel do psicólogo e da psicóloga, né, em relação à identificação dos fatores de riscos psicossociais, qual é a responsabilidade integrando tanto a técnica quanto a ética. Isso precisa estar integrado sempre na nossa prática. O Bruno, ele é membro da Comissão de Saúde do Trabalhador do Conselho Federal de Psicologia. Então, a gente vai estar falando com um profissional que ajudou a elaborar as normas técnicas que hoje nós temos que seguir enquanto psicólogos e psicólogas, tanto dos fatores de riscos psicossociais, quanto as normas técnicas de psicologia organizacional e do trabalho. Você vai ter a oportunidade de ouvi-lo, né? Ali, ele direcionando a fala dele para nós. Então, a imersão psiconsultora é um investimento que você faz na tua carreira. Teve anos, antes da pandemia, que eu participei de 3 congressos. Eu paguei do meu bolso, não tem empresa que paga para mim, é do meu bolso. Mas por que eu fiz isso? Um foi aqui em Curitiba, o outro foi no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e o outro foi em São Luís do Maranhão, quando eu apresentei também a minha dissertação do mestrado lá em São Luís do Maranhão, que foi o Congresso da Psicodinâmica do Trabalho. Por quê? Porque isso, para mim, é um compromisso, antes de mais nada, ético com as empresas que eu atendo, de oferecer o melhor, de me atualizar. E hoje eu tenho um compromisso também com os meus mentorados e mentoradas. Semana que vem eu estou indo para Brasília. Semana que vem não, domingo semana que vem. Domingo já é semana que vem, né? Domingo eu estou indo para Brasília. Vou ficar 2 dias em Brasília. Trabalhando na consultoria? Não. Me aperfeiçoando. Em imersão. 2 dias de imersão. Eu e o Léo, meu filho, que me ajuda nesse projeto. Para quê? Para me aperfeiçoar, para eu oferecer o melhor para os meus mentorados e mentoradas. Então, investir, tem gente que fala assim, mas é caro, né? A passagem é cara, né? Não é cara, gente. Você tem que ver como investimento quando você participa. E outra, a oportunidade de conhecer outros profissionais que estão desenvolvendo o mesmo trabalho que você. A riqueza que tem nessas trocas que você vai poder fazer. Tanto no café quanto na hora do almoço. Imagina a riqueza de todas essas trocas. O convite está extremamente acessível, o investimento. Por quê? Porque eu quero que você venha, eu quero que você participe. E como que você faz para se inscrever na imersão psiconsultora, que é presencial aqui em Curitiba? Só ir lá na bio, vai na bio, dá para você parcelar. Tá? Você pode aqui também no YouTube ou Facebook, na descrição desse vídeo, também você clica no link, já pode se inscrever na imersão psiconsultora. Então, o que você não pode perder de vista é que é investimento. E investimento no teu autodesenvolvimento é um compromisso, antes de mais nada, ético, é um compromisso também de autocuidado com você. Essa notícia do TST, que eu falei para você ontem também, eu comentei, né, com os meus mentorados e mentoradas na reunião de roleplay que nós tivemos ontem, essa notícia do TST é uma notícia absurda. E veja, a empresa foi multada, e a empresa de segurança do trabalho também foi multada. Só que um trabalhador perdeu a vida. Por quê? Por uma falta de responsabilidade técnica e ética dessa metalúrgica, né, e dessa empresa. Olha a ironia do destino, né?
empresa de segurança do trabalho, uma empresa de assessoria de segurança do trabalho. Que segurança que ela garantiu? Vendeu um PGR pronto, e a empresa comprou o PGR pronto. E aí? E aí que a gente muda isso como? Por meio de nós mesmos. E nós mesmas, começando com nós. Aqui, eu tendo a atitude de não, eu me recuso a vender pronto uma planilha de fatores de riscos psicossociais. Eu me recuso a vender pronto um plano de ação. Você tem que ter uma visão estratégica. Quem tem visão imediatista são profissionais limitados, inclusive intelectualmente, gente. Visão imediatista, eu quero vender hoje para faturar hoje, são profissionais que têm limitação intelectual, inclusive, que ele não consegue ver a possibilidade dele construir uma carreira sustentável na prestação de serviço para empresas. Eu estou há 24 anos no mercado. Cada ação, na consultoria só, tá? Porque na área organizacional são 37 anos. Cada decisão que eu tomei na minha profissão, como psicóloga, eu vivo da psicologia há 37 anos. Quem falar que não dá para viver da psicologia é porque não sabe como trabalhar com empresas. Eu vivo da psicologia há 37 anos. Eu tenho como provar isso para você. E na consultoria, 24 anos. Cada ação que eu tomei, cada passo que eu dei dentro da consultoria, cada projeto que eu aceitei, em elaborar a proposta, em executar o projeto, eu pensei de forma estratégica, eu não pensei a curto prazo. Eu já contei para vocês, eu já recusei vários trabalhos. Um deles foi de uma grande empresa lá de Londrina, da área médica, que fatura milhões. Eu conversei com o dono da empresa na época, uma empresa muito grande, exames de imagem, exames de laboratório, tem tudo quanto é tipo de exame. Eu posso falar porque, veja, tem várias lá em Londrina, então não vai dar para você identificar. Por isso que eu posso citar até o segmento. Também não é meu cliente, né, minha cliente. E mesmo que fosse, aí que eu não falaria, né, tomaria mais cuidado ainda. Mas enfim, mas você não vai conseguir identificar, por isso que eu falo do segmento. E eu participei de uma reunião, estava o dono da empresa, médico, o filho dele, médico, a gestora de RH, que era psicóloga, é psicóloga ainda, porque ela ainda está lá, e mais uns outros profissionais que eu não me lembro. Isso já faz acho que uns 16 anos, 17 anos, eu estou em Curitiba faz 15 anos, mais ou menos 17 anos. E aí esse médico vira para mim e fala assim, sabe o que é? É que nós batemos muito nos médicos e agora a gente precisa de alguém que junte os cacos. Ele contando, né, as histórias de mudança que tinha acontecido ali na empresa e tal. E aí ele tinha médicos que eram funcionários da clínica, né, da empresa, e ele falou isso para mim. A gente bateu muito nos médicos e agora a gente precisa de alguém que junte os cacos dos médicos. Quem que ele queria que fizesse isso? Joe. Ana Silvia Alves Borgo queria que eu juntasse os cacos dos médicos. O que vocês acham que eu fiz? Poderia ter feito diferente? Sempre se pode, né, fazer diferente do que a gente fez. Mas naquele momento, eu virei para ele e falei, doutor, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, ouvindo, né, o que o senhor está precisando, agradeço a confiança no meu trabalho, mas eu acredito que eu não sou a pessoa mais indicada para fazer isso. Eu vou sugerir que o senhor procure um outro profissional, que o senhor procure uma outra pessoa para fazer esse trabalho. Ele ficou espantado, né, ele é japonês, arregalou dois olhos assim, o japonês tem o olho pequenininho, mas ele arregalou o olho assim, como quem diz, como assim que você não vai querer prestar serviço? Como assim você não vai querer ganhar dinheiro aqui? Porque é uma baita empresa. Dinheiro não era o problema deles, gente, com certeza. Não é. Que eles faturam muito, muito. Então, tem horas
Tem momentos na tua vida profissional que você precisa dizer não. E tendo uma visão não a curto prazo, uma visão a médio e longo prazo. Se você quer vender serviço para a empresa só para faturar um trocado, porque a NR1 está aí, né? Não falo nem fatores de risco psicossociais, só falo NR1. Para implementar a NR1, já começa errado o negócio, né? Que a gente não implementa a NR1, mas tudo bem, começa o erro aí. E pior que tem psicóloga que compra isso, achando que vai fazer isso. Então, você não está tendo uma visão estratégica para a tua carreira, você só quer ganhar um troco. Agora, se você quer construir uma carreira sustentável na psicologia, se você quer construir uma carreira sustentável na consultoria, você tem que ter visão estratégica. E visão estratégica não é imediatista. Não é eu vou vender pronto o plano de ação, vou vender pronto o diagnóstico de identificação dos fatores de riscos psicossociais para eu ganhar um trocado e pagar os boletos no final do mês. Essa conta vai sair muito alta para você. Muito alta. Mas, Ana Silvia, eu estou aqui assistindo, estou vendo aqui até mentorados meus aqui, a Paula, que é uma querida, super séria, super competente, né? A Bruna também, que é minha mentorada, super competente, ética, querida. Eu não estou falando para essas profissionais, e nem para você, talvez, que está me assistindo aqui agora ao vivo, eu estou falando para onde for chegar esse vídeo, porque eu preciso alertar, gente, essa notícia do TST é muito séria. E não pensa que é um caso isolado, não. Infelizmente, não. Infelizmente, trabalhadores estão perdendo a vida, estão sendo afastados com distúrbios mentais e comportamentais. Olha as consequências que isso traz para a vida desse trabalhador, para a vida da família, as consequências que traz para o nosso social, para a economia. É muito séria, é muito séria. Eu tenho uma crença espiritual, que a gente gera dívidas espirituais quando a gente faz algumas ações aqui nesse plano. Eu tenho essa crença. Se você não tem, fica tranquilo. A crença é minha, tá tudo certo. E a gente fala que essas dívidas são karmas, né? Você pode ter karmas positivos ou karmas negativos. Eu quero acumular karmas positivos, porque eu sei que o que eu planto eu vou colher. Se eu plantar coisa boa, eu vou colher coisa boa. Se eu plantar coisa ruim, eu vou colher coisa ruim. Isso é uma lei universal, não é mágica. E a gente tem que levar essa lei para dentro da nossa profissão e pensar o que eu estou plantando na minha profissão e o que eu vou colher. Se você tiver uma visão materialista, uma visão imediatista, as consequências vão ser muito graves para você. Não tenha dúvidas disso. E não vale a pena. Não vale a pena. Dinheiro nenhum do mundo vale a pena as consequências que você pode ter, tanto profissionais quanto consequências da vida, né? Quando você faz algo que prejudica a vida de alguém, que tira até a vida de alguém, que foi o caso dessa notícia que eu dei para vocês aqui do TST. Bom, a conversa hoje era essa. Eu fiquei muito impactada com essa notícia do TST, né, que eu vou ler de novo para vocês, se você chegou agora, eu vou ler de novo para você aqui qual foi essa notícia, e eu me senti na responsabilidade de fazer a live de hoje com esse tema. Então, eu vou ler de novo a notícia, se você chegou depois. Deixa eu ler aqui, para eu estacionar aqui, para eu não... Eu acho que não está, já saiu aqui do meu, eu fechei ele, mas eu vou abrir aqui e já leio para você. Uma metalúrgica e assessoria também de segurança do trabalho dessa metalúrgica foram condenadas pelo Tribunal Superior do Trabalho
por apresentar um laudo de risco falso. O inventário de risco foi elaborado sem inspeção direta do local onde ocorreu o acidente com morte de um trabalhador. E aí? Será que esses profissionais que estão vendendo identificação de fatores de riscos, que estão vendendo planilha pronta de plano de ação, que estão vendendo, né, o inventário de riscos, dos fatores de riscos psicossociais, será que eles não estão também lesionando trabalhadores? É isso que a gente tem que pensar, né? E se você quer discutir esse tema comigo, olhando no meu olho, ouvindo as respostas que eu vou te dar para as dúvidas que você tem sobre como regulamentar a NR1 para as empresas com foco nos fatores de riscos psicossociais, se inscreva na imersão psiconsultora, uma imersão 100% presencial aqui em Curitiba, nos dias 18 e 19 de julho. Quando a coisa é gravada na internet, você sabe que existe edição, né? Ninguém vai questionar. Então, a pessoa fala até mesmo quando ela nem tem experiência de trabalhar com empresas. Ela está ali falando sobre norma regulamentadora da NR1, as atualizações da NR1. A pessoa não vai ser questionada e ela está ali falando. Agora, ao vivo e a cores, está ali respondendo para você sobre as questões que você fizer para mim, pois é, eu vou estar lá, nos dias 18 e 19 de julho. E já vi que tem algumas queridas aqui que já confirmaram presença. A Bruna é uma delas, mentorada querida, que vai estar com a gente, né, nos dias 18 e 19. Tem várias pessoas que já confirmaram, vários psis e psis que já confirmaram presença, a inscrição na mentoria, ou perdão, na imersão psiconsultora. A procura está grande, as vagas são limitadas, porque é um tema, são 2 dias, é um tema que está em alta, são 2 dias, e eu estou lá, vou estar lá, frente a frente, realmente falando para vocês o que é, o que não é, como que é, né? Então, não vai ter como fugir, não vai ter como enrolar, não vai ter como enganar ninguém, né? Então, você precisa participar da imersão psiconsultora nos dias 18 e 19 de julho, aqui em Curitiba, tá? O hotel está com um convênio para quem vai participar da imersão. O hotel do evento é um hotel muito bom, e ele fez uma promoção para quem vai se inscrever, né, na imersão. O preço está super acessível, então eu penso que é importante que você agilize aí a tua inscrição para garantir tua vaga. Na bio tem um link, no primeiro box ali do link, você já se inscreve. Aqui no YouTube e Facebook, na descrição do vídeo também tem um link, ok? Deixa eu ver aqui o que o Wellington está falando. Wellington, o que a Ana está explicitando é sobre a responsabilidade do trabalho do psicólogo. Lembre-se do seu juramento, cuidar da saúde das pessoas que você cuidará. É isso mesmo, é isso aí. E quando a gente vai para as empresas, a complexidade é maior ainda, né? Porque a responsabilidade é maior ainda, porque você tem responsabilidade pela vida dos trabalhadores, você tem responsabilidade pelo negócio, por aquele negócio, né, que aquele empresário está investindo. Então, o que a gente fala para ser feito, como ser feito, é muita responsabilidade, tá? Bom, se essa live foi útil para você, não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever aqui no canal no YouTube, no Facebook, ou aqui no Instagram, de me seguir. Obrigada, Wellington, querido, muito obrigada. Obrigada mesmo, viu? Então, na quinta-feira é Dia dos Namorados. Eu não vou fazer a live porque eu quero curtir o meu maridão aqui,
mas eu estou pensando em fazer na sexta-feira, tá? Uma live, daí eu aviso vocês e a gente faz mais uma conversa aqui, tá bom? Beijo grande, fiquem bem e não esqueça de se inscrever na imersão psiconsultora presencial nos dias 18 e 19 aqui em Curitiba. Eu vou estar com você, olhando no teu olho e respondendo as suas perguntas, tirando as tuas dúvidas sobre NR1 e fatores de riscos psicossociais, da venda às intervenções nas empresas. Ao vivo e a cores, 2 dias comigo para a gente poder discutir esse tema, tá bom? Então, vai lá na bio, se inscreve, aqui na descrição do vídeo também você se inscreve no link. Um abraço e fique bem.